Bom dia, mais uma vez eu estou aqui e eu vou falar sobre sono, como dormir bem. Há muitas pessoas que viram a noite sem dormir, outras dormem 2, 3 horas, mesmo com remédios, mesmo tentando, deitar mais cedo, ou às vezes tiram um café. Elas tentam de tudo para conseguir dormir e não dormem. Um dos segredos que está no sono é que a nossa alma tem que estar em paz. O nosso coração não pode estar aflito. A nossa alma tem que ter sossego, livre de ansiedade, de falta de perdão. Tem pessoas que não dormem, elas perdem o sono, porque elas não conseguem liberar perdão às pessoas, então elas ficam angustiadas. A palavra de Deus lá no Salmo 4 diz assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que significa isso? Irai-vos e não pequei. Todo mundo se ira. As pessoas se iram por motivos bobos, por motivos fúteis, ou às vezes até por ter motivo. Mas como irar e não pecar, Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Quer dizer, você pode até se irar durante o dia, você pode até cometer alguns delitos, tomar atitudes precipitadas, fazer algumas coisas que não devia, na ira, tomar algumas atitudes que geram conflito. Mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você tem que consultá-lo. E aí é a hora de você liberar perdão para aquelas pessoas que te afligiram. Porque muitas pessoas, quando se iram, pecam. Quando nós agimos com ira no coração, quando nós agimos por impulso, quando nós tomamos atitudes com ira, nós geramos confusão, nós geramos contenda, nós geramos conflitos. Aí nós já pecamos. Porque a gente pode até se irar, mas a gente tem um domínio próprio, então a gente tem que saber se segurar, para não criar conflito, para não criar confusão. E muitas pessoas não conseguem fazer isso, elas se iram e tomam atitudes, elas não se seguram, Existe aquele ditado que diz: conta até 3, conta até 10, conta até 7. Outros dizem: tira a roupa e pisa em cima para depois agir. Até você botar a roupa outra vez, já passou a ira. Mas cada pessoa acha uma forma de controlá-la. E a ira, todo mundo sente, nós somos carnais, nós somos emocionais, mas nós temos que aprender a ter esse controle emocional, a não agir por ira. E quando a gente age por ira, a gente termina pecando, a gente termina criando conflito. O conflito maior ele fica dentro de nós, do nosso coração. Também no Salmo 4, versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então nós temos que deitar a nossa cabeça no travesseiro, consultar o nosso coração e fazer a nossa oração. E liberar perdão a quem nós temos que perdoar. E ver se nós não estamos deitar incomodado, irado, com mágoa, cheio de atrito no coração. Liberar esses sentimentos para fora na oração. Colocar tudo para fora, pedir a Deus o domínio próprio, pedir a Deus o controle emocional, e depois nós vamos nos deitar e com certeza nós vamos repousar, nós vamos pegar no sono e vamos repousar. A partir do momento que nós fazemos essa reflexão, quando nós nos deitamos, do nosso dia, das nossas atitudes, do nosso eu, a partir do momento que nós conseguimos fazer essa reflexão, olhamos para dentro de nós e colocamos em oração diante de Deus e confessamos muitas vezes aquilo que fizemos errado, se julgamos, se condenamos, se brigamos, se criamos contendas, se criamos ira, se provocamos, se ficamos irados, se não liberamos perdão, se tomamos atitudes precipitadas. A partir do momento que nós fazemos essa oração, a nossa alma fica livre, fica liberta, porque o Espírito Santo,
é a nossa sorte. Ele está na terra justamente para consolar o nosso coração. Só que para a gente se livrar desses sentimentos ruins, para a gente se livrar dessas angústias, para a gente se livrar desses medos, para a gente se livrar dessas raivas, desses conflitos que muitas vezes nós mesmos criamos, nós temos que parar antes de dormir. É aí que está. E aí temos que consultar a nossa cabeça no travesseiro, consultar o nosso coração. O que eu fiz hoje que desagradou a Deus? Que tipo de conflito que eu criei? Que tipo de contenda que eu criei? Eu liberei perdão quando eu fui provocado, ou eu fui lá e retribuí o dobro do que me fizeram? Eu consegui ouvir palavras que me ofenderam e consegui suportar a agressão verbal, ou eu revidei verbalmente e agi pior do que o agressor? Tem todas essas questões, todas essas coisas que nós temos que olhar para dentro da gente. Eu tive uma separação, um divórcio, eu consegui liberar perdão para a pessoa que me abandonou, ou eu fiquei com aquela mágoa de que ele me rejeitou, ele me deixou, ou eu fiquei com aquele sentimento de sofrimento e não consegui superar isso, não consegui liberar isso. Tem tantas coisas que nos afligem. Às vezes a palavra de um filho que deixa a mãe triste, que deixa um pai triste. Às vezes palavras que são proferidas, que ouvimos, mas que não suportamos, ou então a gente faz de conta que suporta, mas guarda ela no coração. E aí a gente não consulta o coração quando deita à noite. Como que você vai sossegar? Como que você vai dormir bem se você não consegue tirar do seu coração aquilo que te aflige? Como que você vai chegar e deitar e logo pegar no sono, se você não confessa para Deus as suas aflições, se você não libera o seu coração, não libera os seus sentimentos, não solta para fora aquilo que apodrece dentro de você, aquilo que não te deixa dormir? Como que você vai conseguir pegar no sono se você não faz essa reflexão, se você não faz uma oração, se você não fala com Deus? Muitas vezes tenta dormir angustiado, ansioso, né? Querendo resolver o problema que daqui um mês pode ser resolvido, você querendo resolver hoje. Como que um coração desse vai conseguir sossegar? Quando a nossa alma está aflita, está angustiada, quando a nossa alma está cheia de sentimentos que nos levaram à ira, que nos levaram a ter explosões, que nos levaram a tomar atitudes drásticas, quando a nossa alma está muito cheia de emoções contrárias, fica impossível a gente dormir. Então nós temos que aprender que Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. Deus só traz sentimentos bons. Quando nós nos envolvemos com a situação cotidiana do mundo, com situações de conflitos, e deixamos nos levar por essas situações, e não vigiamos, e entramos nos conflitos, e criamos mais conflitos, e ficamos com raiva, e ficamos entristecidos, e ficamos magoados, e ficamos ansiosos, e queremos muitas vezes que as pessoas tomem a atitude que nós queremos que elas tomem, nós não respeitamos a atitude do outro, a liberdade do outro, achamos que sempre nós estamos certos nas coisas. Fica difícil esse coração ficar em paz. Fica difícil esse coração deitar num travesseiro e dormir, porque é um coração que está conflituoso, é um coração que está cheio de amargura, de rancor, cheio de sentimentos controversos, que aflige o nosso coração, que deixa o nosso coração aflito. Quantas pessoas que às vezes não sentiam uma emoção muito forte de raiva, ou mesmo de perda, elas terminam infartando e morrem, porque o coração não aguenta. Então tem pessoas que o dia inteiro elas nutrem só coisas ruins, o dia inteiro elas só nutrem palavras ruins, elas criam confusão, elas criam contenda, elas entram na contenda, elas criam tudo quanto é tipo de defesa, tentam se defender da melhor forma possível com palavras, com atitudes de raiva, de rancor, de mágoa, e isso gera um conflito interior muito grande. E como que você vai conseguir dormir? Como que você vai conseguir sossegar se você não soltar isso para fora? Se você não chegar diante de Deus e não dizer: Deus, eu estou aflito, Deus, hoje eu briguei, eu me irei, eu perdi a cabeça. Se você não chegar diante de Deus e não jogar todo esse lixo para fora, fica impossível você conseguir dormir, fica impossível você conseguir ter uma noite de sono tranquilo.
Então aprenda isso, olhe para dentro de você, avalie seu dia, como ele foi, avalie, né, analise o seu convívio social, com quem você conviveu, analise o seu dia a dia, quais situações que você passou, o que gerou conflito, o que deixou você triste, o que deixou você angustiado. Jogue isso para fora. Consulte o seu travesseiro, consulte o seu coração no travesseiro e sossegue. E largue aos pés da cruz, que aí você vai se deitar, logo vai pegar no sono, porque o Senhor, Ele vai te fazer repousar seguro. Aprenda isso, que você vai ter noites de sonos tranquilas. Deus te abençoe.